Continuando, como a minha cachorrinha miúcha quis se intrometer, quis aparecer também no vídeo do YouTube, eu tive que interromper e vamos continuar então, agora como sexta parte. Repetindo, passou então a assistência médica da NPS em Teresópolis a contar com atendimento em vários locais da cidade e em várias frentes. Posto médico do NPS na Barra, Centro de Saúde do Estado e Sindicato no centro e SASE, Serviço de Assistência Social Evangélica, no bairro de São Pedro, Vidigueira. Não temos conhecimento de que alguma agência da Previdência Social tinha o atendimento médico odontológico que era prestado em Teresópolis. Mas nós, eu e o chefe do setor médico, fomos adiante. Ao constatar problemas nos atendimentos hospitalares aos sábados, domingos e feriados, dias em que nossos setores médicos próprios ou contratados não funcionavam, o que ocasionava cobrança aos segurados e dependentes com reclamações, conseguimos, após contato com nossos superintendentes, autorizar os atendimentos emergenciais em todos os hospitais contratados. Para evitar fraudes, introduzimos a checagem também aleatória, de um percentual que variava de 20% a 30% dos formulários criados para esses atendimentos, revisando as matrículas e assinaturas de segurados ou responsáveis. Em algumas distorções observadas, os valores cobrados eram glosados, deduzidos, e cabia às instituições hospitalares pedirem revisão e comprovarem com meios devidos esses atendimentos, e ficavam ainda sujeitos a descredenciamentos, o que, por certo, criava o devido cuidado por parte da diretoria desses estabelecimentos. E a nossa revisão do setor de assistência médica era rígida e merecia toda a nossa confiança, pela observação e coordenação que efetuávamos, inclusive por dados estatísticos, aumento e diminuição da demanda. Esses custos eram também observados pela Superintendência Regional, na sua diretoria de assistência médica, para onde tínhamos que encaminhar os dados estatísticos de despesas com assistência médica. Portanto, a responsabilidade nossa e de nossa chefia médica era grande na observação dessas despesas que eram auditadas na Superintendência Regional. Ressalte-se que ainda recebíamos a visita de inspetores das áreas de assistência médica e de arrecadação e de fiscalização e de benefícios, que faziam auditagens periódicas em todas as agências, o que eu sempre considerei ótimo para aumentar a responsabilidade de cada chefia em nossa agência. Como eu deleguei muitas responsabilidades que me eram afetas, permitindo autorizações de pagamento assinadas pelo chefe do Serviço de Assistência Médica, notei que o cuidado com as despesas médicas aumentou naquele setor, reduzindo-se alguns gastos. Ao contrário do que muitos agentes pensavam na época, e muita gente pensa, a centralização de poderes não diminui despesas, porquanto as chefias se eximiam dessa responsabilidade, jogando todo o peso do pague-se para a chefia da agência. A mesma coisa acontecia no setor de arrecadação e fiscalização, quando o chefe da agência era quem assinava os certificados de quitação ou de regularidade de situação das empresas. Detendo o poder, qual o agente que poderia garantir que estava tudo certo? Delegando os poderes referente a estas assinaturas, passamos a responsabilidade total para a chefia do setor de arrecadação e fiscalização e de assistência médica. Delegamos, repito, todos os atos relativos a cada área para as respectivas chefias. Com isso, além de retirarmos uma carga de trabalho enorme de nossas costas, passamos a executar realmente as funções que nos cabiam: coordenação, pesquisa, controle, estatística, cobrança das chefias e atendimento de segurados, cujos problemas não cabiam ao setor específico da agência. Com a fundação do Hospital das Clínicas de Teresópolis, vinculado à Faculdade de Medicina da FESO, Fundação Educacional Serra dos Órgãos, da qual fiz parte do Conselho Deliberativo quando de sua fundação, e onde posteriormente fiz o curso de Ciências Contábeis, efetuamos mais um convênio para assistência médica geral. Ficamos então com convênio com 4 hospitais contratados em Teresópolis:
Casa de Saúde Santa Maria, Hospital São José, Beneficência Portuguesa e Hospital das Clínicas. Contratamos ainda 3 laboratórios de patologia clínica e serviço de raio-x, fora os existentes nos hospitais. Em seguida, foi providenciada a compra de um terreno pela Superintendência Regional para a construção da nova sede da agência do NPS na rua Monte Líbano, bem no centro de Teresópolis. Nessa época, já estavam instalados em nova sede alugada, na Praça Baltazar da Silveira, em frente à Igreja de Santa Teresa, centro da cidade, com 5 andares, onde ficaram os setores de benefício, perícia, serviços gerais, serviço administrativo de assistência médica, setor de arrecadação e fiscalização e gabinete do chefe da agência. Em tempo recorde, foi construída a nova sede que foi inaugurada em 1973, com a presença do superintendente regional, todos os diretores de departamento da Superintendência Regional do Estado do Rio, autoridades da cidade de Teresópolis e o almirante, meu padrinho, grande amigo, Heleno de Barros Nunes. Em 1975, entrei para a Faculdade de Ciências Contábeis da FESO Teresópolis, onde me formei em 1978 com 41 anos de idade. Realmente, essa minha entrada para estudar em faculdade, depois de vários anos, foi como se tivesse recebido uma mensagem divina, porquanto logo após houve a autorização para o concurso para fiscal de previdência, e somente poderia me inscrever se tivesse nível superior. Consegui passar no concurso em 20º lugar no estado do Rio de Janeiro e 74º lugar geral no Brasil, e fui nomeado em setembro de 1981. Em 1976, não satisfeito com o pequeno valor que recebia para exercer a chefia da agência do NPS em Teresópolis, pedi minha demissão e entrei de licença-prêmio. Todavia, o superintendente regional do NPS, Pericélio Tupi Vieira, não quis de forma nenhuma aceitar meu pedido de demissão e aguardou que eu retornasse da licença-prêmio para decidir melhor o que eu queria. Nessa época, cheguei a montar um escritório de contabilidade com meu irmão, mas tive uma profunda crise de depressão que me deixou completamente sem ação e vivendo acamado, sem querer comer, etc. Foi horrível esse período de minha vida, que ocasionou vários conflitos até com meu irmão e outros, que não compreendiam o meu estado. Hoje, quando me recordo dessa fase, confesso que não entendi o que ocorreu e mesmo como me recuperei. Lembro-me que fiz uso de vários remédios antidepressivos, etc. Frequentei igrejas, centros espíritas kardecistas e de repente me vi melhor e foi como se tivesse renascido de novo. No início de 1978, ao comparecer a um jantar de amigos da Previdência Social em Niterói, Rio de Janeiro, tomei conhecimento de que os deputados federais estavam indicando os novos superintendentes regionais da Previdência Social. Informei ao meu colega e amigo Paulo Nascimento, tesoureiro na agência do NPS Teresópolis, que já tinha sido deputado estadual e tinha, portanto, uma grande amizade com quase todos eles, para que tomasse a iniciativa de se lançar como candidato a superintendente regional do IAPA do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Imediatamente ele telefonou para os deputados Darcílio Ares, Simão Cecim e o Deque de Freitas, se não me falha a memória, que informaram que tinha sido indicado outra pessoa e estava esperando a aceitação. Entretanto, para a sorte do Paulo Nascimento, o nome proposto não foi aceito e ele foi indicado, tendo sido nomeado para o cargo. Antes mesmo de sua posse, indicou-me para ser o secretário regional de administração de IAPAS. Fui nomeado pelo presidente do IAPAS em 1980. Em 1981, o antigo secretário, que foi por mim substituído, lutou junto ao deputado federal Rubem Medina para retornar ao cargo, o que conseguiu, tendo sido eu exonerado, mas acabei sendo premiado, pois o amigo Paulo Nascimento lutou também para que eu não fosse prejudicado, e fui nomeado pelo presidente do IAPAS para o cargo de diretor de serviços gerais do IAPAS para todo o Brasil. Neste cargo fiquei até pouco antes de setembro de 1981,
quando assumiu meu lugar o colega Edil Vieira Vargas, e eu fui nomeado fiscal de Previdência. Em fevereiro de 1981, adquiri uma casa com 2 quartos no Parque São Luís, Teresópolis, num local nobre e uma colina, mas bem no centro da cidade, com linda vista, financiada pela Caixa Econômica Federal. Em 1981 ainda, conheci durante o treinamento dos fiscais aprovados a colega fiscal Maria Lúcia Pereira, com quem comecei um relacionamento, e com quem morei em torno de 8 anos no Grajaú, Barra da Tijuca, Cabo Frio e Botafogo. Moradia fixa mesmo com ela ocorreu a partir de 1982. Em 1982, vivendo uma fase conturbada com minha separação, candidatei-me a prefeito de Teresópolis pelo PDS, atendendo pedidos de colegas e amigos, apesar de que o meu real desejo era me candidatar a deputado estadual ou federal. Em face de minha indecisão quanto à candidatura, o lançamento do meu nome somente se efetivou faltando apenas 3 meses para as eleições, quando, na presença de meus pais e um enorme número de pessoas na Câmara Municipal, pronunciei um discurso que, modéstia à parte, até hoje me emociona quando eu releio. Esse discurso está também, como outro, incluído na parte final dessa minha biografia. Numa época em que o número de eleitores inscritos em Teresópolis era de 30 mil, mais ou menos, tínhamos 9 candidatos a prefeito e a abstenção foi grande. Eu, apesar do pouco tempo de campanha, consegui ficar em terceiro lugar com 1.445 votos, tendo tido prefeito eleito em torno de 5.500 votos. Ressalto que o candidato eleito já tinha sido prefeito e vinha fazendo publicidade há mais de 5 anos de sua nova candidatura. E eu estranhei muito o resultado desse pleito, porquanto a minha pesquisa feita pelo deputado federal Rubem Medina, me colocava em primeiro lugar na votação. Mas foi muito estranho o resultado da votação, porquanto, inclusive, um dos candidatos que chegou na minha frente só tinha na cédula o número 15, não tinha o nome dele. E na minha cédula tinha, além do número, o meu nome. Por isso que eu digo que a fraude era com as cédulas, não com urna eletrônica. Aproximadamente o mesmo número de votos em Teresópolis teve o deputado federal Rubem Medina, que colaborou financeira e materialmente com a minha campanha. Ele foi reeleito. Nessa eleição, o candidato do PDS a governador era Moreira Franco, e quem ganhou a eleição para governador do estado do Rio de Janeiro foi Leonel Brizola. Voltando um pouco à situação que eu suspeitei de fraude, eu devo dizer que um candidato a deputado estadual que pediu o meu apoio, na urna da sessão onde ele votou com a família, não apareceu nenhum voto para ele. Isso dá para constatar o que houve naquela eleição, certo, amigos? Nesse ano, eu tive um grande golpe na minha vida, que foi o falecimento do meu pai, Magno dos Santos Rocha, que era, além de pai, um grande companheiro, que me acompanhava em todos os eventos políticos, esportivos, etc. Em 1982, ainda trabalhando como fiscal de Previdência, após as eleições, tive a oportunidade de viajar a serviço por inúmeros estados do Brasil, fiscalizando nas cidades de Manaus, no Amazonas, Rio Branco, no Acre, Porto Velho, Rondônia, Campo Grande e Cuiabá, em Mato Grosso. Em 1983, conseguimos a transferência para Cabo Frio, onde morei até 1987. Na cidade de Cabo Frio, apesar de estar relativamente tranquilo com a minha remuneração, montei um quiosque na praia, próximo ao Hotel Caribe, e após vendê-lo, montei uma pequena sorveteria ao lado do Hotel Malibu, numa pequena parte de um terreno que me foi cedido pelo proprietário do hotel, o Sr. Meira, um português dinâmico e criativo nos seus negócios. O primeiro apartamento que morei em Cabo Frio era de sua propriedade e me alugou pelos preços regulares do mercado sem nenhum privilégio, o que, aliás, eu não aceitava. Essas minhas novas atividades comerciais foram realizadas no princípio de 1986, o quiosque, e no início de 1987, a sorveteria. Em 1984, viajei com Kátia para festejar seu aniversário de 15 anos para o Disney World, minha primeira viagem internacional. Eu e minhas filhas
Nunca nos preocupamos em fazer festa de 15 anos, mas sim de que elas curtissem uma viagem com que sempre sonharam. Acho que gastei melhor, pois ela teve festa de aniversário no iate na Marina Key Biscayne, em Miami, com vários aniversariantes. Assim como foi a Carla, em 1981, numa excursão pela Bel Air, sempre excursões parceladas em 10 meses. A receita dos quiosques foi excelente, tanto que viajei à Europa em 1986 sozinho, com o lucro, sem mexer no meu salário de fiscal, tendo feito uma excursão pela Abreu Turismo, em torno de 21 dias, saindo de Lisboa em ônibus da operadora portuguesa, conhecendo 14 cidades. Em 1987, repeti a viagem, agora em companhia de Maria Lúcia e minha filha Carla, indo também a 14 países em excursão, a partir de Madrid, de ônibus, pela Meliá Turismo. Uma grande emoção marcou a minha primeira viagem. Em 1986, quando o ônibus entrava em Paris, exatamente no dia 14 de julho, e todos os turistas cantaram para mim os parabéns, confesso que chorei, porque naquele momento relembrei, como no filme, minha vida de criança pobre, que sempre sonhou em conhecer a França pela data de meu nascimento, dia da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, e pelo meu nome, idêntico ao grande imperador franco Carlos Magno, e me lembrar que gostaria que meus pais estivessem ali ao meu lado. Em 1986, eu tinha pago também transportes, hotéis e cruzeiros na Grécia, mas ao chegar a Roma, aonde ia me desligar da excursão e seguir para Atenas, vi na TV no hotel que tinha ocorrido um atentado num cruzeiro no Mediterrâneo, tendo morrido 6 turistas franceses. Tendo desistido então dessa viagem e seguido então sozinho de trem para conhecer Bruxelas, Bélgica, Amsterdã, na Holanda, Viena, na Áustria e Frankfurt, na Alemanha. Imagine minha aventura sem falar a língua nativa e nem inglês. Em 1987, com tudo pago para ir à Grécia, ocorreu também outro problema, pois não consegui confirmar o retorno de minha filha Carla para o Brasil, saindo de Madrid pela Aerolíneas Argentina, tendo ela ficado em lista de espera. Não pude então me desligar da excursão em Roma para ir para a Grécia, pois iria sozinho, e não poderia deixá-la sozinha em Madrid, por conta Maria Lúcia não podia deixar de viajar, devido a que já tinha esgotado seus dias de férias. Fiquei até a hora do embarque no aeroporto, e a vaga dela, da Carla, somente foi confirmada quando faltavam somente 20 minutos para a partida. Fui então de táxi para um hotel em Madrid, e no dia seguinte procurei a operadora de turismo Meliá, onde tinha pago toda a excursão na Grécia. Fui atendido de forma bastante cordial. O gerente me disse que eu perderia somente uma diária do hotel reservado em Atenas, na Grécia, e que o restante ele poderia cancelar, hotéis nas ilhas, cruzeiro, etc. E me sugeriu trocar os pagamentos que havia efetuado, indo para Palma de Mallorca e Ilhas Baleares, saindo de avião e voltando de navio para Valência. Foi uma troca que valeu a pena. Tanto que eu somente ia ficar 5 dias e acabei ficando 10 dias, inclusive indo a Ibiza. Foram dias de muita diversão, pois são ilhas que têm vários locais de lazer e muitas praias bonitas. Eu vou continuar depois na 6ª parte.